A mulher não quer vir dar uma mão de obra também. Deus ajuda. Daniel capítulo 9, está na mão, sim ou não? Olha o versículo 20, verso 20. Daniel capítulo 9, verso 20. Daniel está falando assim, ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar, acabar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, quer dizer, até o Messias, o príncipe, com letra maiúscula, ó, vão se passar 7 semanas e 62 semanas, quer dizer, 69, irmão. As praças e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, quer dizer, ao todo 69, será cortado o ungido, será morto o Messias, e ele não vai existir, não vai estar mais. E o povo do príncipe, com letra minúscula, o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade de Jerusalém, e vai destruir o templo. O seu fim será como uma inundação, quer dizer, muita gente vai entrar, vai para arrebentar, para acabar. Até o fim mesmo, até o fim de tudo, haverá guerra. E estão determinadas desolações, quer dizer, muita coisa ruim, muita coisa que Deus não gosta. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele quem? É o príncipe que vai destruir a cidade. Vai confirmar uma aliança por uma semana, quer dizer, por 7 anos, irmão. Ele está falando da 70ª semana. Era 69, falta essa aqui é a 70ª. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Mas na metade da semana vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual vai cair sobre ele mesmo, a qual será derramada sobre o próprio assolador. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações, e que possamos entender a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Pode sentar, meus queridos. Meus amados, olha bem. Olha, acompanhando aí, apenas num primeiro momento, nós estamos então estudando aqui, ó, vou estudar como é que vai ser o fim das coisas, como é que vai acontecer as coisas. A gente tem que entender que no Antigo Testamento, Deus já falou alguma coisa. Então, é o que a gente acabou de apresentar para os irmãos aqui, ó. Olha lá, ó. Depois eu vou voltar, vou explicar item por item. Olha aqui, ó. Número 1, as 70 semanas no livro de Daniel, que nós acabamos de ler, elas falam do fim dos tempos. Ela fala do final dos tempos. Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, ó, 7 semanas mais 62, são 69. Mas aqui não é semana de dias, é semana de anos. Eu vou só ler por enquanto, depois eu explico. Ele fala, vai passar 69 semanas, quando o ungido vai ser morto.
Mas o interessante é o seguinte, olha aqui em mim, ó. Ele fala, ó, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual que era o povo de Daniel? Qual que era o povo de Daniel? Israel. Então ele falou, ó, o povo de Israel vai ficar na terra até terminar tudo, acabar tudo até o final, 70 semanas, que corresponde a 490 anos. Aí ele fala, ó, nas primeiras semanas, 7 semanas mais 62, vai dar 69, que é a semana de anos. Vai ser cortado o Messias que vocês tanto esperam. Depois vai ficar faltando uma semana, a última. Na última semana que a coisa vai pegar, irmão. Então, na última semana, nós vamos explicar daqui a pouco, 69 semanas. Mas antes que aconteça a última semana, antes que aconteça a última semana, para o povo de Israel, a igreja precisa ser arrebatada. Tem que acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada primeiro. Ele falou de 69 semanas. Depois ele não fala da última semana, ele fala que até o fim, até a última semana vai acontecer muita coisa. Estão determinadas desolações, assolações. Aí ele fala, e o príncipe que há de vir vai destruir a cidade. Então, o príncipe que há de vir, depois que o Messias foi morto, destruiu Jerusalém. Ele fala, vai destruir a cidade e o santuário. Depois que Jesus morreu, 40 anos depois, o imperador de Roma, o general Tito, a mando do imperador, destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. E destruiu o templo. Olha como é que bate o negócio. Depois das 69 semanas, será cortado o ungido. Cristo morreu exatamente 69 semanas depois da ordem que foi dada para reconstruir a cidade de Jerusalém. Já que a gente vai mostrar para vocês. Vou voltar. Mas antes que aconteça a última semana de Daniel, é necessário o arrebatamento da igreja. Porque a igreja não fica para a última semana. A última semana são os 7 anos de tribulação. A última semana é o que está lá no Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 19. É a última semana. Porque é o fim. Ei, acorda. Porque é o fim. Porque no capítulo 19, Jesus vem em glória. E todo olho o verá. Você não está falando que é 70 semanas sobre Israel? Então, as 70 semanas, no Apocalipse, está do capítulo 6 ao capítulo 19. No capítulo 19, no capítulo 6 ao 18, só tribulação, só praga, só ira de Deus. É o dia do Senhor, onde o anticristo está reinando nos 7 anos. E quando terminar a última semana, Jesus vem em glória, porque a igreja foi arrebatada antes, e a igreja não passa pela tribulação. Quem está entendendo, dá glória a Deus, aleluia. Olha que maravilha, que é bom que os irmãos entendam. Deixar um pouco o Isaac. Isaac, vem terminar de falar aqui. Sei que o Isaac está querendo vir falar. Próxima quarta? Deixa então para outra parte para o Isaac. A igreja, mas a Bíblia, ela é... Gente, você pode falar assim, não, mas por que a Bíblia parece que é complicado? Não é complicado. A Bíblia, o Senhor Jesus falou em Mateus, ele falou assim, Jesus disse assim, graças te dou, ó Pai. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 11. O que o nosso Senhor disse? Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Olha o que o nosso Senhor disse. Mateus capítulo 11. No verso 25. Olha o que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 25. Por esse tempo, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, pois assim foi da tua vontade. Gente muito inteligente aí,
Não sabe não, irmão. Se não dobrar o joelho e não depender do Espírito Santo, não descobre não. Não descobre. Não, graças te dou, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios do mundo, entendidos do mundo, mas revelou aos pequeninos, quer dizer, aqueles que fazem parte do povo dele, porque ele chama os pequeninos aqui, é o povo dele. Lá em Mateus 25 ele fala: quando você deu de comer, de beber a um desses pequeninos, foi a mim que fizeste. Pequeninos aqueles que pertencem a ele. Amém, aleluia? Os pequeninos é aqueles que são dele, que é povo dele. É os pequeninos. Somos nós, amém, a igreja? Outra coisa, eu não vou entrar no mérito da coisa, mas você lembra lá quando os saduceus, um grupo religioso poderoso, os saduceus e os fariseus, os saduceus mantinha o domínio do sacerdócio. Eles que eram os sacerdotes, os saduceus. Aí sabe o que a Bíblia fala? Vieram os saduceus e para experimentar Jesus, porque os saduceus não acreditam na ressurreição, nem em espírito e nem em anjos. E os saduceus falaram para Jesus assim, mestre, Moisés disse que se um homem casar com uma mulher e ele morrer sem deixar filhos, esse homem tem que casar com o irmão do falecido, para que o irmão do falecido tenha um filho e coloque o nome do falecido para suscitar herança para o antigo. Aí ele falou assim, os saduceus falaram assim: a mulher casou com um homem, ele morreu, não deixou filhos. E ela casou com o irmão dele, ele também morreu e não deixou filhos. Ela casou com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o 7, não deixou filhos. Aí eles, para tentar pegar Jesus, falaram assim: já que o senhor está falando que tem ressurreição, então na ressurreição, de quem ela vai ser esposa, sendo que ela casou com 7? Olha a resposta que Jesus deu para a elite dos sacerdotes. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha, é possível um grupo religioso estar no comando de uma religião e não conhecer devidamente a palavra. Que coisa, hein? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam e não se dão em casamento, são como os anjos dos céus. Aí Jesus fala: vocês não leram na Escritura o que Deus disse? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus falou: ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E eu já expliquei para vocês. Mas Jesus falou para eles: vocês não leram não? O que é que Deus disse? Mas aí você vai estudar, Jesus falou isso em Mateus, capítulo 22, para os saduceus. Aí Jesus: peraí, você não leu? Mas Senhor, leu aonde? Aonde? Lá no Êxodo, na Torá, no capítulo 3 da Torá, quando Deus apareceu para Moisés. Quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido há muito tempo atrás, nem conheceram Moisés. Tinha morrido há muito tempo atrás. E Deus não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Era ou não era? Então, mas Abraão, Isaac e Jacó tinham morrido. E quando Moisés fala com Deus ali, Moisés pergunta: quem é o Senhor? Qual o teu nome? Para que eu vá a Israel e diga para o povo. Olha o que Deus respondeu: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, quando Jesus fala em Mateus 22 para os saduceus, assim, ele fala assim: não lestes o que Deus disse? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí Jesus falou: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O que Jesus está falando? Na época de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. Qual foi a identificação que Deus deu para Moisés? Ele não disse para Moisés: eu fui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como se eles estivessem mortos. Porque Deus não é Deus de mortos. Deus está dizendo para Moisés: Abraão, Isaac e Jacó, para vocês estão mortos, mas para mim estão vivos. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, aleluia? Quem entendeu, quem entendeu, quem entendeu? Quem não entendeu, fala: Senhor amado, eu tenho que acompanhar mais essa turma. Oh Deus.
Ajuda nós. Fala pro seu irmão lá, acorda aí, meu irmão. Fica esperto aí, velho. Se você cochilar, perde o fio da meada. Então, a importância, olha lá. Antes da igreja, antes de vir a 70ª semana, na 70ª semana, Daniel recebeu a revelação do anjo, que depois das 70 semanas, Deus iria trazer a justiça eterna. Deus ia expiar o pecado, acabar com a iniquidade, selar a visão. Só vou falar, trazer a justiça eterna. Irmão, o que é trazer a justiça eterna? É um dos itens que está lá. Você pode olhar na folha atrás aí, ó. Olha atrás da sua folha aí. Olha que legal atrás da sua folha, que belezinha que está aí, ó. Olha atrás da folha. As 70 semanas aí para você, ó. Para a gente estudar aí melhor. Sim ou não? Amém? Olha aí para você ver, ó. 70 semanas. Não está aí NE2, ano. Tá ou não tá? O que é esse NE2? Neemias, capítulo 2. É que eu não dei o enter aí, o ano tinha que cair embaixo. Ano 445 a.C. Se você quiser corrigir aí, que pôr um tracinho, não fica NE2 ano, 400, aí você confunde. É Neemias, capítulo 2. Aí, ano 445 a.C. Tudo bem, sim ou não? Aí, o que o anjo falou para Daniel? Ó, desde do dia em que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém, até o ungido, vai passar 7 semanas e 62. Olha aí o quadro aí, ó, 49, 434. 49 corresponde a 7 semanas, 434, 62. Então, 7 mais 62 dá 69. 49 com 434 dá 483. Então, se você pegar do ano 445 a.C. e caminhar 483 anos, você vai até o ano 38, 33 ali. Vai no ano 38 se for no nosso calendário. Se for no calendário judaico, vai no ano 32. Nem no 33, é 32. Dá certinho na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. É interessante, irmão. As 69 semanas cai certinho na morte de Cristo. O final das 69 semanas cai certinho na morte de Cristo. Vai até, tá vendo embaixo, morte do ungido. Então, quando termina as 7 semanas, mas por que ele dividiu? Você pode perguntar, por que ele não colocou 69 semanas direto? Você não pode pensar assim, sim ou não? Você não pode pensar, por que ele não colocou 69 semanas direto? Ele colocou 7 semanas e 62. Você não passa um pensamento assim na sua cabeça? Passa ou não passa? É que ele coloca assim 7 semanas, que significa 49 anos. Ele fala, durante esses 49 anos, é o tempo em que as praças, a cidade seria por dentro reconstruída. E ele escreve em Daniel 9, a cidade será reconstruída com muita dificuldade durante os 49 anos. Os muros foram construídos rapidamente. Lembra que Neemias construiu um muro em 52 dias lá? Debaixo de muita luta? Mas a reconstrução da cidade levou 49 anos. As praças, organizar tudo. Então por isso que ele fala, primeiro vai reconstruir a cidade, depois o templo. Aí vai passar então 7 semanas. Depois da cidade reconstruída, vai passar mais 62 semanas. Ele fez questão de deixar isso. Até o ungido. Até quando o ungido for tirado, cortado, morto. Então aí, Jesus morreu. Aí, está em vermelho, aí não está em vermelho, aí o tempo da graça, tá ou não está? É porque é o tempo da igreja, irmão. O Antigo Testamento fala de Israel. Mas o Novo Testamento, Jesus veio estabelecer a igreja. No Antigo Testamento, para fazer parte do povo de Deus, tinha que fazer parte do povo de Israel. Ser circuncidado, pertencer ao povo de Israel. Mas no Novo Testamento, para ser salvo, precisa ser parte da igreja. E Jesus veio, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é o tempo da igreja. Quando terminar o tempo da igreja, a igreja for arrebatada, olha lá, a igreja for arrebatada,
Aí a gente entra na última semana de Daniel. Porque a igreja não passa pela tribulação. A igreja não passa pela ira. Os 7 anos de tribulação, ao mesmo tempo, é o dia da ira do Senhor. O dia da vingança. Então olha lá no nosso estudo lá. A igreja será arrebatada antes da 70ª semana. Olha que lindo. Depois, olha a observação. A igreja não passará pela ira de Deus. E nós já falamos isso aqui também. A igreja não passa pela ira. Olha os versículos aqui, ó. A igreja não passa pela ira. Pelo dia do Senhor, que é os 7 anos. A igreja é arrebatada antes. Olha lá, terceiro item. A 70ª semana de Daniel, última semana. É o tempo da ira de Deus, do dia do Senhor. É o dia do Senhor, dia da vingança. Tribulação. Olha aqui Mateus 24 ali, ó. Mateus 24, olha Mateus 24. Está ali Mateus 24, 21. É aquele tempo em que Jesus disse assim, ó. Vai vir uma aflição tão grande como nunca houve. Desde o início do mundo e nunca jamais haverá. Olha que coisa. Muitos aplicam Mateus 24 para a destruição no ano 70. Então eu falei para vocês, a profecia ela tem duas direções. Aquele momento ali, no ano 70 depois de Cristo, aconteceu muita coisa ruim mesmo. Mas Jesus falou que naquele momento ia ter uma aflição como nunca teve antes e nunca jamais haverá. Isso não aconteceu. E nós lemos lá semana passada, as estrelas cairão do céu, o sol não dará luz, a lua também. Isso não aconteceu no ano 70. Isso não aconteceu. As estrelas não caíram. O sol não escureceu. Mas lá no Apocalipse capítulo 6, fala que as estrelas vão cair. Olha que coisa, ó. Que interessante, hein? Em Mateus 24, ó, Mateus 24, olha aqui para você ver, Mateus 24, vamos lá, vai Mateus 24, 29, você fala, pastor, o senhor tem razão, estou entendendo. Ai Jesus, que benção. Mateus 24, abre lá comigo lá, Mateus 24. Olha que você fala, rapaz, se estiver dominando Mateus 24. É igual lá uma pessoa lá na ATEC, lá que tem muito conhecimento, estava participando da aula, eu estava falando, depois a pessoa chamou no canto e falou assim, mas você fala com tanta leveza. Eu falei, como se você dominasse. Eu falei, eu quero que você seja melhor do que eu. O negócio é bom demais, é verdade, a gente mergulhou ali, não tem por onde. Olha Mateus 24, verso 29, olha o verso. Primeiro, Mateus 24, versículo 21. Mateus 24, 21, ó. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Isso é muito forte, isso aqui que Jesus falou. Esse versículo é muito forte. Olha o 29 agora, olha o 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Está vendo aí? Agora, olha o Apocalipse, segura ele aí, olha o Apocalipse capítulo 6, onde eu falo que começa o tempo da ira. Quando eu falo para você que começa o tempo da ira, olha o Apocalipse capítulo 6. Você vai falar, rapaz, é verdade, pastor, o senhor tem razão. Apocalipse capítulo 6, abre lá. Apocalipse capítulo 6. Esperar você abrir, está na mão, sim ou não? Olha o verso 12, olha que eu não estou nem mostrando os selos que vieram antes, mas olha o verso 12. Olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício. Ó, o sol apagou. E a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos,
e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Está vendo? Voltando no verso 12, olha o verso 12. O verso 12: olhei enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos. Aí eu falo para você, não bate com Mateus 24, verso 29? Logo depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Ó, não são dois eventos em tempos diferentes, isso aqui vai acontecer uma vez só. Porque uma vez que aconteceu isso aqui, arrebentou com tudo. Não é, esse aqui é um evento que vai acontecer num tempo. Depois, lá em Apocalipse, é um evento que vai acontecer em outro tempo. Meu irmão, não tem terra que aguenta um negócio desse. Haja sol também, o sol fala, eu não aguento mais de apagar. Não tem estrela que caia, a estrela já caiu, vai cair de novo, quando? É um evento só, num momento só. Quem está entendendo, tá entendendo? Eu gosto de ver os irmãos, quando o irmão fala, está entendendo, eu fico feliz, irmão, eu fico feliz, glória a Deus. Isaac, depois você explica lá, a esposa, se ela não entender. Então, olha bem, meu irmão, isso que nós acabamos de ler aqui em Mateus 24, e no Apocalipse do 6 ao 19, é a última semana de Daniel, o tempo da ira de Deus, mas a igreja não passa pela ira, ela foi arrebatada. A igreja não está mais. Porque no Apocalipse, no capítulo 4, não tem igreja mais. A igreja está no capítulo 1, 2, 3 do Apocalipse. No capítulo 4 em diante não tem igreja. Glória a Deus. Um líder, depois que a igreja foi arrebatada, um líder que é o chifre pequeno que está no livro de Daniel. Já vou colocar para você mesmo, para você entender o negócio mesmo. Um líder que é o chifre pequeno que está em Daniel 7, que eu vou mostrar para você. Ele só aparece depois que a igreja é arrebatada, conforme 2 Tessalonicenses 2. Há um que o impede, há um que o detém, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Há alguém que impede a igreja, tá? Que impede o anticristo. 2 Tessalonicenses 2. Por que ele não vem? Não vem por causa da igreja. A igreja tem que ser arrebatada antes para ela aparecer. Está aqui, 2 Tessalonicenses 2. Mas quem é ele? É um líder. É o chifre pequeno de Daniel 7, que só aparece depois que a igreja é arrebatada, conforme 2 Tessalonicenses 2. Ele é um líder de 10 reinos ou nações. Ele fará um acordo de 7 anos com as nações, inclusive com Israel. Ele vai fazer uma aliança de 7 anos com as nações, inclusive com Israel, mas vai quebrar a aliança no meio. Na metade dos anos ele quebra a aliança. Olha que maravilha, irmão. Estou sentindo que vocês estão entendendo. Olha o chifre pequeno, vamos lá. Daniel capítulo 7. Você fala, olha, você vê, rapaz. Estou vendo aí mulher falando para o marido, bem, estou entendendo. Glória a Deus. É gostoso, irmão. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Vou ganhar um tempinho aqui, Daniel 7. Deus dá uma revelação para Daniel do fim do mundo também. Ele dá uma revelação para Nabucodonosor no capítulo 2. Aquela estátua enorme. Fala comigo. Deus dá uma revelação para Nabucodonosor no capítulo 2, que é aquela estátua enorme. Lembra? Que ninguém consegue decifrar o sonho, e Daniel fala. Então Daniel 2. Mas no Daniel 7, Deus dá uma revelação para Daniel de 4 animais. 4 animais. No verso 4 ele fala sobre o primeiro animal,
Ó, verso 4. O primeiro era como leão. Olha o verso 5. Não vamos ler tudo não. Verso 5. Continuei olhando e vi o segundo animal. Olha o verso 6. Depois disso continuei olhando e vi outro animal, semelhante ao leopardo. Olha o verso 7. Depois disso continuei olhando nas visões da noite e vi o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Olha agora. O qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Tinha 10 chifres. Olha o verso 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Ei, para um pouquinho, volta de novo no verso 8. Olha o verso 8, ó. Estando eu olhando os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre pequeno, e derrubou 3 dos primeiros chifres. Neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Verso 11, depois vamos voltar. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham daquele chifre. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhe dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Tá, vou pular aqui, vamos só no chifre pequeno, tá? Ó, olha o versículo 20. Aliás, versículo 19. Verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze. O animal que devorava fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia, ao anticristo, vencendo aqueles que se convertem durante os 7 anos de tribulação. Até que veio o ancião de dias e foi-lhe dado o juízo e tal. Isso aqui depois eu vou falar. Verso 23. Disse-me ele, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então esse que está levantando aí é o chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e as leis. Eles, quer dizer, os santos, né, que se converteram na tribulação, serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, por 3 anos e meio. O tribunal, porém, se assentará em juízo e lhe tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os governantes servirão e lhe obedecerão. Aí já está falando do milênio depois. Mas você viu o chifre pequeno que fala besteira contra Deus? Ó, vamos lá de novo aqui. No verso 8, vamos lá, verso 8. Volta aí. Daniel 7, 8. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subia outro chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava com arrogância. Ó, uma boca que falava com arrogância. Olha o versículo
Vamos lá aqui, versículo 20. Verso 20. Também tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subia, diante do qual caíram 3. Isto é, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com arrogância, parecia ser mais robusto que seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha o 25, verso 25, ó. Esse chifre, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, tentará mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Vamos ver o Apocalipse. Olha no Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, abre comigo, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 2. Apocalipse 13, 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo com pés de urso e a boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder. Para um pouquinho aí, olha aqui de mim. Quem é o dragão? Estou perguntando, quem é o dragão? É o diabo. O Apocalipse 12 fala que o dragão é o diabo. O dragão é o diabo, irmão. O diabo deu o poder para essa besta. Ó, o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmia, e foi-lhe dado também a autoridade para continuar por quanto tempo? 42 meses, que é o mesmo tempo que está em Daniel lá. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É a mesma coisa que 42 meses, gente. O que está lá em Daniel, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. 42 meses é 3 anos e meio, do mesmo jeito, só mudou o jeito de falar. Agora, olha o verso 6. Verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmia, ó, contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Não está isso escrito lá no Daniel 7? Olha o verso 7. Também foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, como está escrito em Daniel capítulo 7. Do mesmo jeito está em Daniel 7. O chifre pequeno fala blasfêmia contra Deus, guerreia contra os santos por um tempo, metade de um tempo, por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e vence os santos, do jeito que está aqui. A mesma besta que está aqui é o chifre pequeno lá. Essa besta aqui é o anticristo. O chifre pequeno lá é o anticristo. Amém? Glória a Deus ou não? Que coisa, né, rapaz? Só Deus para ter misericórdia de nós. Então, um líder, chifre pequeno de Daniel. Ó, um líder que só aparece depois que a igreja é arrebatada. Esse chifre pequeno é o homem da perdição de 2 Tessalonicenses capítulo 2. É o mesmo de 2 Tessalonicenses 2. O chifre pequeno e a besta, a mesma criatura, o mesmo ser. Ele vai reinar, ó, ele vai sair de 10 reinos, ou de 10 nações. Ó, é engraçado que para Nabucodonosor, quando Nabucodonosor tem a visão da estátua, ei, presta atenção, no capítulo 2 de Daniel, não vamos ler não. Quando ele tem a visão da estátua, o primeiro reino é Babilônia lá, o segundo é o Medo-Persa, o terceiro é o grego, o quarto é o romano, depois é os dedos, os 10 dedos, lembra? Os 10 dedos. Para Nabucodonosor não foi mostrado um chifre pequeno, nada, nenhum dedo maior. Mostrou os 10 dedos e a pedra que bateu.
Para Nabucodonosor ele mostra os 10 dedos, a pedra que bate. A gente sabe que a pedra que bate nos reinos ali é Jesus. Olha como é que bate, ó. Os 10 dedos representam as 10 nações do Daniel 7. O quarto animal do Daniel 7, onde surge 10 nações. E o chifre pequeno reinando sobre as 10. Ele abate 3 e reina sobre as 8 lá. A princípio é 10, mas ele tira 3. Mas você vê que o chifre pequeno de Daniel 7, ele é o que está em 2 Tessalonicenses. A igreja, ela vai ser arrebatada, porque vai passar por um momento de ira e a pedra vem. Ei, a pedra vem. A pedra vem, porque no final dos 7 anos, nós vamos mostrar semana que vem, na guerra no Armagedon, as nações se reúnem para guerrear contra Jerusalém e contra o Senhor. Então a pedra vem, é a pedra vindo, para destruir os reinos da terra e estabelecer o seu reino. Amém, aleluia? Então, mas quando o anticristo aparecer, ele vai fazer um acordo com as nações durante 7 anos. Por isso que a Bíblia fala assim agora, presta atenção agora. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Mas quando disser a paz e segurança e vai haver repentina destruição, a igreja não está mais aqui. A igreja foi arrebatada. Porque, irmão, sinceramente agora aqui, ó, presta atenção agora aqui. A igreja, nós hoje, nós podemos, eu já vou repetir a mesma coisa que eu falei outros dias aí. Materialmente falando, pode até acontecer de todos nós ficar bem até o final de carreira nossa. Mas moralmente não vai ficar bem. Ei, moralmente não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Tanto é que Paulo escreve a Timóteo, ele fala: nos últimos dias os tempos serão difíceis. Os homens serão gananciosos, amantes de si mesmo, detratores, traidores, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, orgulhosos. Então, nos últimos tempos é isso. Moralmente, o que é certo vai parecer errado, o que é errado é certo. Por quê? Porque a igreja tem que sair. A igreja não vai sair tudo na bênção, na paz, não. A igreja precisa ser provada. Olha outro versículo que não está ali, ó. O julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Então, quando vem o aperto no mundo inteiro, a igreja ela é provada dentro de um limite X para ver quem é, quem não é. Quem é de Deus permanecerá e será arrebatado. E quando a igreja for arrebatada, o caos está estabelecido. Irmão, não é brincadeira, estará estabelecido um caos na terra. Então, alguém vai subir para reinar e liderar, para trazer paz na terra. Porque a igreja foi arrebatada e virou um caos. Confusão que deu. Então, alguém vai subir para trazer paz. Então, vai ficar lá 3 anos e meio naquele negócio. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Porque aí o anticristo também vai querer ser adorado. Vai querer ser adorado. Lembra que ele vai fazer a estátua? Olha lá agora, ó. Depois de 3 anos e meio, ele rompe o acordo. Ele rompe o acordo. Daniel 9, 27, na metade da semana, fará cessar os sacrifícios. Por quê? Olha bem para você ver como é que é interessante. Entenda bem. Quando a igreja for arrebatada, está um caos. Ele vai tentar estabelecer a paz. Tanto é que o cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, cavaleiro branco, ele vem para vencer. Olha lá. Olha se não bate com o chifre pequeno que vence os santos que se convertem na tribulação. Olha lá, Apocalipse capítulo 6. Quem poderá batalhar contra a besta? Então, quem vai vencer? Quem pode batalhar contra a besta? Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer.
Não bate com a besta lá? Quem poderá batalhar contra a besta? A besta saiu para vencer, ninguém vence a besta. É o anticristo. Então ele vai colocar ordem, colocar paz. É o chifre pequeno que se levantou, derrubou 3 e tomou conta de tudo. É o chifre pequeno que está mandando. Vai acertar e fazer um acordo. Porque para ele colocar paz tem que fazer acordo. Ei, Ucrânia, vou dar um exemplo, né? Claro que não. Ucrânia, Rússia, Guiana, Venezuela, Brasil, Argentina, as brigaiadas por aí, tem que ter paz, tem que ter um acordo. Vamos fazer um acordo. Ele vai fazer um acordo por 7 anos, mas ele mesmo vai quebrar o acordo e vai querer ser adorado. Aí vai complicar a coisa. Então olha aí, depois de 3 anos e meio ele rompe o acordo. Ele muda-se para Jerusalém. Não sei aonde exatamente ele estava. Não sei de onde que ele vem. Alguns falam que vem daqui, vem dali. Outro dia a gente trabalha sobre isso, né? Tem muitas, né? Anticristo vem de Itajubá, não sei. Vem lá em Uma, não sei. Vem de Santa Terezinha, não sei, né? Vem da Água Preta, não sei. Da Vista Verde. Muda-se para Jerusalém e coloca sua imagem no templo. Ei, olha o que Jesus falou. Mateus capítulo, depois vai aparecer, mas 2 Tessalonicenses 2:3, ele vai querer parecer Deus, se assentar no templo, querendo ser Deus, querendo ser adorado. Apocalipse 13 fala que ele vai levantar uma imagem enorme e quer que todo mundo adore ele. A imagem vai falar. Aí deixa eu ver se eu coloquei, o anticristo começa a controlar o mundo, exige adoração e obediência de todos. É nesse momento que vem a grande tribulação. Mateus 24:15, quando Jesus falou: quando virdes que o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem lê entenda, os que estiverem na Judéia fujam. Então, o que é o abominável da desolação? Gente, a palavra abominável é a palavra mais forte que tem na Bíblia, usada por Deus quando Deus não gosta de uma coisa. Por exemplo, você fala: eu não gosto, eu não gosto, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu estou subindo o nível, estou subindo o nível, eu não gosto, eu tenho raiva, estou subindo um nível de desgosto, eu não gosto, um pouquinho mais alto, eu tenho raiva, um pouquinho mais alto, eu tenho ódio. A última coisa, que é a palavra mais que ganha tudo, que é acima de tudo, eu abomino. É abominável. É aquilo que mais Deus odeia em tudo. Se você olhar em Provérbios, por exemplo, Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 6, é interessante, tem coisa que a gente fica assim. Provérbios capítulo versículo 16. Quem que falou aí? Esse menino ele tem barriguinha, mas é inteligente. Provérbios capítulo 6. Olha aí, Provérbios capítulo 6. Olha o verso 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª, porém, a sua alma abomina. Poderia ter falado assim, olha aqui, se a palavra abominar é a mesma coisa que odiar, deveria estar assim, as 7 coisas que Deus odeia. Concorda comigo ou não? As 7 coisas que Deus odeia. E colocar as 7 em seguida. Mas não, ele fala assim, as 6 coisas que Deus odeia. E a 7ª, ele abomina. A primeira que Deus odeia: olhos arrogantes. A 2ª, língua mentirosa. A 3ª, mãos que derramam sangue inocente. A 4ª, coração que elabora projetos iníquos. A 5ª, pés que se apressam a correr para o mal. A 6ª, testemunha falsa que profere mentira. E a última que Deus abomina:
o que semeia contenda entre os irmãos. Olha, irmão, você semear contenda no meio da igreja, falar de um irmão aqui, outro ali e tal, para semear contenda. Olha, Deus não odeia, não, Deus abomina. Que coisa, rapaz. Poderia estar assim, ó, há 7 coisas que Deus odeia. A gente ia ficar com o pé atrás. Porque você pensa bem, Deus odeia o olho arrogante, a língua mentirosa, aquele que derrama sangue inocente, o coração que elabora projetos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa. Olha, pensa bem, o cara testemunhar falso, Deus odeia. Mas o cara que semeia contenda, Deus odeia mais ainda do que a testemunha falsa. Então, irmão, olha, todos eles aqui nós temos que tomar cuidado, porque Deus não pode odiar nós, amém ou não? Agora, se estiver semeando contenda entre os irmãos, Deus abomina. Aí, outro texto que fala de abominação, sabe o que é? Lá em Levítico, fala assim, ó: o homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher é abominação ao Senhor. Para você ver que é tão complicado, você tem ideia que a possibilidade lá atrás de um homem dormir com uma mulher, um homem dormir com um homem, existia. Mas a possibilidade de uma mulher dormir com outra mulher, ele nem fala, porque não existia. Mas quando chega em Romanos, a coisa ficou tão complicada que Paulo escreve: até as mulheres deixaram o uso natural e ficaram mulher com mulher, cometendo torpeza e trazendo sobre si a ira de Deus. Que coisa terrível. Acha comigo o texto lá, no Levítico lá, que fala do homem lá. Eu acho que é Levítico 19. Alguém ajuda eu aí, que eu não marquei aqui. Acha comigo lá, para a gente ler, para a turma, que a turma quer ler. Falou, mas mostra para nós, pastor. Vamos ver aqui. Vamos ver, 18, 22. Isso mesmo, tá? Olha lá, Levítico 18. Levítico 18, 22, ó. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Pesado, hein? Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Olha Romanos agora, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. Está escrito: do céu, Romanos 1, 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando
e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até, olha esse até aqui, parece que não sabe aquele negócio, parece que isso nós não esperávamos. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras contrárias à natureza. Semelhantemente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, atos indecentes, e receberam em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São ignorantes, são nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem, aprovam os que as praticam. Olha, quando a gente consente também no erro, a gente está comungando, hein? Quando a gente consente no erro, o perigo é de, não tem nada a ver, não, pode continuar aí. Olha, a gente não pode consentir no erro, não. Agora, devemos falar a verdade em amor também, né? Não podemos chegar de voadora, mas não podemos consentir no erro. Olha que coisa complicada. Concordar. Isso mesmo. Então, meus queridos e amados, semana que vem nós continuamos. Amém, aleluia. Glória a Deus. Tá tudo certo aí? Não está saindo fumaça da cabeça, não, né? Tranquilo? Aprendeu alguma coisa, sim ou não? Agora, opinião suas aí, o que vocês acham? Ficou bom os negocinhos aí? Ficou bom ou não? Ficou legal? Ficou bom, sim ou não? Maravilha. Vocês viram só que eu estou indo na ordem aqui certinho, tá vendo? Estou indo na ordem. Vamos ficar em pé então, que o Senhor nos abençoe, né? Semana que vem a gente lembra, eu vou dar espaço para pergunta. Luciano quer fazer pergunta. Espaço para pergunta, 10 minutinhos de perguntas. Vamos colocar bastante coisa, né? Aí semana que vem vocês me lembram, você falou que ia dar o espaço para as perguntas. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, te agradecemos. Ajuda a gente a conhecer a tua palavra. A tua palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ajuda a gente a conhecer da forma correta, Senhor. Não deixa a gente ser enganado e nem enganar, meu Pai. Nós só queremos saber das coisas. Queremos temer o teu nome, honrar a tua palavra, respeitar o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, glória a Deus. Que possamos andar na tua palavra, andar na verdade, temer ao Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor. O Senhor mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. A tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão nesse ano 2024. Fortalece as famílias aqui, Senhor. Aqueles que estão perto do Senhor, aqueles que estão longe, afastados, que possam chegar perto também. Possam se reconciliar, possam voltar para ti, porque o Senhor está voltando. Jesus, o Senhor está vindo. Maranata, ora vem, Senhor. Ajuda nós, ajuda nós, ajuda nós. Perdoa nós. Perdoa a nossa ignorância, perdoa nós, Senhor. Perdoa nossa falta de temor. Perdoa a tua igreja, perdoa nós. Uma ótima noite para os irmãos, uma ótima semana. O Senhor te guarde, te proteja, te abençoe. Um ano de bênção, de vitória. Firme na presença do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Amém. E todos digam. Amém.
Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.